Oi gente, seja super bem-vindo ao canal da IEP. Se você acabou de chegar por aqui, se inscreve, ativa as notificações. A gente posta vídeo aqui no nosso canal toda semana, então tem muito conteúdo bacana sobre Nova Zelândia, sobre intercâmbio. Eu tenho certeza que se você acompanhar a gente, você vai adquirir muito conhecimento a respeito de intercâmbio e vai te ajudar demais no seu processo de planejamento e tudo mais. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre destinos incomuns para o seu intercâmbio. Sim, você é uma pessoa que gosta de ir para lugares diferentes? Então, esse vídeo é especialmente para você. Eu sempre fui uma pessoa que não gostou de seguir as modinhas e fazer o que todo mundo faz e ir para onde todo mundo vai. Então, quando eu decidi ir para Nova Zelândia, foi também um pouco disso, porque a maioria das pessoas acaba indo, por exemplo, para os Estados Unidos e para destinos comuns. E escolher a Nova Zelândia é uma decisão incomum, né? Porque não é o destino mais conhecido e mais normal aqui no Brasil. E eu não me arrependo nem por um instante, porque assim, o país me surpreendeu de todas as formas possíveis. Eu sou completamente apaixonada pela Nova Zelândia e, inclusive, não vejo a hora de voltar para lá agora que eu estou no Brasil. Mas, enfim, no vídeo de hoje, né, como eu falei, a gente vai falar sobre destinos incomuns, mas não exatamente de país, porque a Nova Zelândia já é um destino incomum, né, mas especificamente das cidades, das opções que você tem dentro do país para realizar o seu intercâmbio. Eu entendo que tomar essa decisão, gente, é muito complicado. Por quê? Porque você não está lá no país, então você não sabe escolher direito para onde você vai, você não tem a bagagem necessária para tomar essa decisão sem ter visto, né, sem saber exatamente como funciona. Então, a maioria das pessoas acaba indo para os mesmos destinos, para as cidades mais comuns, as cidades mais conhecidas. Isso acontece por algumas razões. Uma delas é porque as cidades mais comuns são mais faladas, e aí você tende a achar que vai ser um lugar que vai ter mais opções de coisas para fazer, né, para você vai ser fácil de se locomover, de conhecer outros lugares, talvez porque você até conheça alguém que mora nessas cidades. E uma outra razão que faz com que a maioria das pessoas acabe indo para os mesmos destinos é que as pessoas acabam fechando com agências que trabalham com uma infinidade de países aí e acaba não tendo conhecimento profundo sobre os países. Então, por exemplo, nós aqui da IEP, nós somos especialistas em Nova Zelândia. A gente só trabalha com Nova Zelândia, então a gente conhece a fundo o país e todas as opções que você tem de estudo. Mas se você vai em uma agência que trabalha com Nova Zelândia, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, ela não consegue saber tudo sobre cada um dos países. Então, tipo, elas vão ter opções específicas dentro dos destinos mais comuns e talvez até por isso eles se tornam tão comuns, né? Então, essas são algumas razões pelas quais a maioria das pessoas acaba indo para o mesmo lugar. No caso da Nova Zelândia, por exemplo, o destino mais comum, com certeza, é Auckland, né? Então, assim, muitos dos meus clientes chegam até mim já falando que querem ir para Auckland. E na maioria das vezes eles nem sabem quais são as outras opções que eles têm. É só porque é comum mesmo, porque eles ouviram falar, porque olharam em outra agência, enfim. Essa decisão é uma decisão complicada, mas se você gosta de lugares diferentes e quer explorar uma coisa diferente, uma experiência diferente, eu vim aqui para falar para vocês algumas vantagens de fazer o seu intercâmbio em um destino incomum. Bom, quando você vai para uma cidade diferente, uma cidade na qual poucos brasileiros vão, por exemplo, como é o nosso caso aqui, né? Você tem uma série de vantagens. Uma delas é que quanto menos brasileiros estiver perto de você, mais fácil é para você aprender inglês. Por quê? Porque você é obrigado a falar. E quanto mais você é obrigado a falar, mais você consegue se desenvolver. Quando a gente tem outros brasileiros por perto, a gente tem a tendência a querer falar português. Por quê? Porque é natural pra gente, é a nossa língua, né? É como a gente se comunica. Então, se a gente tem uma outra pessoa que sabe falar português e que poderia se comunicar conosco dessa forma, a gente acaba caindo em tentação. Então, quando a gente vai para um destino diferente, um destino que vai ter poucos brasileiros, isso é ótimo, porque você consegue se desenvolver mais, você consegue se arriscar mais no inglês.
Um outro fator positivo é que nesses destinos incomuns, né, esses destinos incomuns no geral, são cidades pequenas, cidades menores. E o que acontece nas cidades menores? Você consegue se incluir mais na comunidade, você consegue conhecer mais pessoas. Quando eu fiz meu intercâmbio lá em Napier, por exemplo, na Nova Zelândia, que é uma cidade bem pequena e um destino bem incomum, eu fiquei em uma homestay, uma casa de família. E eu consegui sentir muito isso. Por quê? Porque logo no meu primeiro dia, a minha host mother recebeu os vizinhos em casa. Então tem muito essa relação com a comunidade, com os outros. Você consegue conviver mais com as pessoas nativas, o que também é ótimo, porque te ajuda a entender um pouco mais sobre a cultura e você faz contatos, né? Você conhece várias pessoas. Então, ir para um lugar menor também é muito bom por causa disso. E também a parte boa, né, de ter mais contato com as pessoas é que elas podem te indicar lugares legais para você ir tomar um café, um restaurante legal para você ir no fim de semana, um programa divertido, enfim. Essas pessoas que são locais e que moram lá, nessa cidade diferente, elas conhecem mais o lugar, elas podem te ajudar. E é ótimo fazer esses contatos, né? É ótimo conhecer pessoas diferentes, novas culturas. Eu acho super legal, acho que agrega demais no nosso intercâmbio e na nossa experiência. Obviamente, nem tudo é perfeito, né? E pode ser que nas cidades menores existam, de fato, menos oportunidades de trabalho, porque essas cidades são muito pequenininhas, então não vai ter tanta oportunidade de trabalho, que é uma coisa que a maioria das pessoas se importa muito, né? Mas, quando eu fiz meu intercâmbio lá em Napier, como eu falei pra vocês, eu conheci várias pessoas, tive muitos contatos lá com pessoas locais e com estudantes, porque eu cheguei a estudar lá. E eu me lembro que eu conversei com alguns brasileiros na ocasião e perguntei para eles em relação ao trabalho. E uma coisa bem interessante também é que a maioria deles, né, me falaram que eles escolheram Napier, que era uma cidade bem pequenininha, justamente porque teria menos brasileiros e eles estavam 100% focados em estudar inglês, então eles nem estavam procurando trabalho, eles nem queriam trabalhar, a maioria. E tinha alguns que trabalhavam. Então eu percebo também que, embora tenha menos oportunidade, você também vai ter menos concorrência. Mas, obviamente, né, depende do tipo de trabalho que você quer. Se você quer um trabalho que é mais técnico, digamos assim, né, na sua formação e tudo mais, com certeza vai ter mais oportunidade, mais possibilidade em uma cidade maior, porque vai ter mais empresa grande, esse tipo de coisa. Nas cidades pequenas, você pode conseguir em um café, um restaurante, alguma coisa assim, menor, que a gente chamaria aqui no Brasil de subemprego. Isso na maioria das vezes. Uma outra coisa importante, né, sobre as cidades diferentes que você tem para fazer o seu intercâmbio é que você precisa pensar, né, qual que é o seu objetivo, qual que é o seu foco. Porque nem todas as cidades pequenas têm escolas de inglês que recebem estudantes internacionais. E algumas cidades que até recebem estudantes internacionais não são de categoria 1, ou seja, não permitem que você trabalhe durante o seu intercâmbio, o que para muita gente pode não ser uma opção interessante. Então, o importante é avaliar, né, qual que é o seu objetivo, se você quer ir para um lugar diferente, desenvolver o seu inglês e quer ter a possibilidade de trabalhar, a gente pode te apresentar as opções, porque a gente conhece, né, a Nova Zelândia, a gente conhece o país, a gente sabe das opções. Então, se o seu foco é estudar inglês e ter a possibilidade de trabalhar, a gente pode te apresentar as opções. Agora, se você não se importa com trabalho, a gente tem mais opções ainda de escolas que não são categoria 1 e que não dão permissão de trabalho, mas que são opções legais de cidade para você conhecer. Eu acho que conhecer cidades pequenas é muito legal. Então, mesmo que você decida fazer o seu intercâmbio em uma cidade maior, uma cidade mais comum, eu super recomendo que você conheça as cidadezinhas, né, que as pessoas geralmente não escolhem para estudar, as cidadezinhas diferentes, os lugares incomuns, porque com certeza você vai descobrir mais coisas sobre o país, você vai conseguir ter contato com pessoas locais, se sentir parte, né, de uma comunidade. Eu acho muito legal isso, porque quando eu fiquei em Napier, eu até gravei vídeos aqui no canal da IEP, na época,
falando sobre isso, como eu me sentia parte da comunidade, parte daquela cidade, parte de um todo. Porque em todo lugar que eu ia, as pessoas puxavam conversa, então eu consegui conhecer mais pessoas. Foi uma experiência, assim, realmente incrível, né? Me sentir parte de alguma coisa. E na cidade grande, eu não consegui ter esse mesmo contato, não consegui sentir a mesma coisa. Então eu amei. Mas isso, obviamente, é de pessoa para pessoa, cada pessoa se adapta melhor em um tipo de lugar, um tipo de ambiente. Mas eu amo os lugares menores e incomuns, né? Na Nova Zelândia, a gente tem algumas opções super legais. Então eu vou falar aqui rapidamente algumas opções que vocês teriam de cidades, assim, incomuns, que quase ninguém escolhe, mas que são opções interessantíssimas, diferentes e que vão ser muito boas para você desenvolver o seu inglês e conhecer um pouco mais sobre a cultura local, sobre os neozelandeses mesmo, como eles vivem e, quem sabe, se sentir parte de uma comunidade. Então, alguns destinos, né, possíveis para o seu intercâmbio na Nova Zelândia, que são incomuns. Uma opção super legal para o seu intercâmbio em uma cidade diferente é Nelson. Nelson é conhecida como a cidade mais ensolarada da Nova Zelândia. Fica na ilha sul do país, tem cerca de 52 mil habitantes, então é uma cidade que é pequena. É uma cidade que tem um clima divertido e que tem muita coisa relacionada à arte, né? Então, galerias. Então, você vai conseguir conhecer um pouco da cultura do país. E se você gosta de arte, você vai estar no paraíso. Então, Nelson, assim, é uma opção super legal para você fazer um intercâmbio diferente. Tem escola de categoria 1, então lá em Nelson, se você estudar inglês, você tem a possibilidade de trabalhar. Então, é uma opção que eu acho que, assim, você pode considerar se você quer estudar em um lugar diferente. A cidade de Rotorua. A cidade de Rotorua é uma cidade pequena, muito conhecida por causa do cheiro que não é dos mais deliciosos do planeta Terra. Inclusive, só de passar por Rotorua você já sente um cheirinho de enxofre, mas é uma cidade muito rica culturalmente. Lá tem várias vilas maores que você vai poder conhecer. E em relação ao cheiro, rapidinho você acostuma, você não vai nem perceber, tá? Depois. E tem opção de inglês categoria 1, que é super legal. Então você teria a possibilidade de trabalhar enquanto estuda se você escolhesse Rotorua. Então é um destino bem legal se você quer fazer um intercâmbio em uma cidade diferente, em uma cidade que não é comum, e ainda ter a possibilidade de trabalhar, né? Rotorua é legal. Em Rotorua tem em média 75 mil habitantes, então é uma cidade que é um pouquinho maior que Nelson, mas ainda é relativamente pequena, né? Você consegue sentir esse ar de comunidade, então eu acho que é uma opção bem legal. Uma outra opção bem legal para o seu intercâmbio é Tauranga. Tauranga não é uma cidade tão pequenininha mais, porque é uma cidade que está crescendo, está em crescimento. Então, é uma cidade bem interessante, na verdade, para fazer o seu intercâmbio. Lá também tem escolas de categoria 1, então você tem a possibilidade de trabalhar enquanto estuda. Tem, em média, 131 mil habitantes, então é um pouco mais do que as cidades que eu mencionei aqui. Mas é, assim, uma cidade maravilhosa, gente, de tirar o fôlego. Nossa, que paisagem tem Tauranga, coisa mais linda. E fica bem perto de Auckland, então tem essa vantagem aí também, né? Então acho que é um destino a se considerar. E por falar em Tauranga, né, ali pertinho de Tauranga a gente tem também uma outra opção bem legal que é Hamilton. Hamilton tem 165 mil habitantes, é uma cidade que está ali perto de Tauranga, perto de Auckland, é uma cidade que tem bastante fazenda, então se você tem vontade de trabalhar com esse tipo de coisa, pode ser um destino bem interessante para você, lá em Hamilton. E lá tem escola de inglês dentro da universidade, tem um valor mais elevado, mas é uma opção bem interessante também. E se você tem o objetivo de fazer a sua graduação, pós ou mestrado, tem opções assim ótimas lá em Hamilton e você vai com certeza encontrar um curso legal para você se o seu objetivo for esse tipo de curso, né? Então Hamilton também é uma opção bem legal e não é tão comum aqui no Brasil.
Outra opção legal e diferente para o seu intercâmbio na Nova Zelândia é Dunedin. Então, essa cidade é uma cidade bem diferente, fica na ilha sul da Nova Zelândia. É uma cidade que tem um estilo assim escocês, bem conservado, tem muita coisa ecológica, muita paisagem legal para vocês observarem. E tem também ótimas opções de estudo lá em Dunedin. Então, é uma opção também bem interessante para o seu intercâmbio. Uma outra opção de cidade que, embora ainda seja diferente, né, para quem está aqui no Brasil, tem atraído cada vez mais brasileiros, é Invercargill. Invercargill fica no sul da Ilha Sul, é uma cidade que tem, em média, 56 mil habitantes, é uma cidade bem bonita, bem tranquila, e tem atraído brasileiros porque tem opções bem legais de curso, principalmente voltados para graduação, pós-graduação e mestrado. Então, se o seu objetivo é esse, Invercargill também pode ser uma opção interessante para o seu intercâmbio. Bom, gente, existem várias outras cidadezinhas da Nova Zelândia. Eu poderia ficar aqui, dias falando para vocês de opções legais, mas eu selecionei aqui essas, né, que são diferentes. Se você vai olhar o seu intercâmbio aqui no Brasil, geralmente as opções que você vai ter vão ser Auckland, Christchurch, Queenstown e Wellington, geralmente essas 4, que são também opções bem legais, mas eu quis trazer aqui uns destinos possíveis e que são incomuns e que são ótimos para você desenvolver o seu inglês, para você ter contato com a comunidade local, para você conhecer mais e melhor a cultura dos kiwis. Então, eu acho que é super válida essa experiência de estudar em um lugar diferente, um lugar incomum, né? Eu acho que é muito enriquecedora essa experiência. Então, é isso, né? Se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui, deixa seu comentário, me conta para qual dessas cidades você gostaria de ir, qual você gostaria de conhecer, se você prefere estudar em cidades maiores e comuns ou se você gostaria de ir, assim como eu, para um lugar diferente, um lugar incomum. E é isso, gente. Um super beijo para vocês e se vocês quiserem saber mais e de outras cidades que também são opções e que são opções diferentes, comenta aqui também que a gente pode trazer outro vídeo com mais algumas opções para vocês, tá bom? Um super beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!